Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a festa da solenidade de São Pedro e São Paulo. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Celebramos hoje, portanto, com alegria, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Em campos diferentes, ambos apóstolos semearam o mesmo evangelho, combatendo o bom combate da fé. Unidos pelo martírio, juntemo-nos a eles no testemunho de Cristo, Filho do Deus vivo. Neste dia do Papa também rezemos pelo Papa, que é o Bispo de Roma, sucessor de Pedro também. Vamos, portanto, começar pedindo a intercessão desses santos nas nossas vidas hoje. E façamos o nosso ato de contrição, pedindo perdão a Deus, fazendo a nossa confissão comunitária, nós nos aproximamos mais ainda de Deus. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E façamos o nosso ato de amor, nosso ato de caridade. Amar a Deus e amar o próximo, essa é a nossa missão. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, seu nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 a 11. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite,
Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa, as correntes caíram-me das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 33. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Reza comigo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Reza comigo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Reza comigo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Essa comigo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Essa comigo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, 17 a 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho
segundo Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja. E as portas do inferno não irão derrotá-la. Mateus 16, versículo 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão hoje, solenidade de São Pedro e São Paulo, portanto, estes santos que deram suas vidas, semearam e plantaram justamente a semente de Cristo, a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram justamente essas colunas da igreja que nós hoje celebramos com alegria. Solenidade de São Pedro e São Paulo, que justamente eles, que em campos diferentes, ambos semearam o mesmo evangelho, combatendo o bom combate da fé, como falou São Paulo na leitura de hoje. Pedro, pescador da Galileia, vai responder ao chamado de Jesus, recebe o apelido carinhoso de Jesus, que vai dar-lhe Cefas, que significa rocha, pedra, e faz dele o responsável pelo grupo dos discípulos da igreja. Depois da ascensão de Jesus, Pedro assume a direção da comunidade em Jerusalém. É o primeiro a reconhecer a necessidade de abrir a igreja também para os não-judeus. Em Roma, sofre o martírio por volta do ano 64. E São Paulo apresenta-se como uma coluna da igreja também, de perseguidor dos cristãos a apóstolo de Cristo. Paulo foi o primeiro grande missionário da igreja. Realizou 4 grandes viagens apostólicas. Evangelizou principalmente os povos não-judeus. Fundou várias comunidades. Escreveu algumas cartas com temas teológicos profundos, de orientações pastorais e doutrinais também, que até hoje servem para nós, a nossa doutrina. Sofreu martírio no ano 67. Pedro e Paulo são considerados pedras e colunas fundamentais da igreja. Hoje, Pedro e Paulo, nessa festa que celebramos, estes nos convidam também a nos unirmos a eles, num testemunho de Cristo, Filho do Deus vivo,
neste dia do Papa também, rezemos por aquele que é o bispo de Roma, sucessor de Pedro, o Papa Francisco. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, 12, 1 a 11, vai narrar a perseguição de Herodes à igreja primitiva. O rei Herodes prendia, torturava os cristãos, mandava matar, inclusive mandou matar a espada Tiago, irmão de João, como nós vimos na leitura. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender Pedro, inclusive no tempo dos dias dos pães ázimos, como diz a leitura. Ao prender Pedro, Herodes tinha a intenção também de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa, para também matá-lo. E a história vai narrar que enquanto Pedro estava mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Quão importante a igreja rezar pela sua liderança, né? Pedro era o líder, era o chefe da igreja, era o Papa, e a igreja rezava por ele. Hoje, infelizmente, muitos católicos não se colocam também como verdadeiros cristãos. Ao invés de rezar pelo Papa, jogam pedra. Não foi isso que a palavra de Deus nos ensinou. A palavra de Deus nos ensinou a rezar pelo chefe da igreja. Herodes, então, estava para apresentá-lo. E naquela mesma noite, conforme a narrativa, enquanto Pedro dormia entre dois soldados presos com duas correntes e os guardas que vigiavam a porta da prisão. E ali vai aparecer o anjo do Senhor, que quando apareceu iluminou a cela, tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes então caíram-lhes das mãos e o anjo acompanhou Pedro. Veja que a situação aí do poder de Deus, do que poderia ter acontecido com Jesus Cristo também. Se Deus quisesse livrar Jesus da prisão, se Deus quisesse também, como prioridade, inclusive no seu projeto, tirar Jesus da prisão, ele teria tirado, como tirou Pedro da mesma prisão, basicamente da mesma prisão onde estava Jesus, estava também Pedro. Pedro não sabia que era a realidade o que estava acontecendo, aquela situação do anjo, e pensava que aquilo era uma visão. E depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. De ver que Deus, ele tem poder para combater os poderosos deste mundo, mas a gente se pergunta por que Deus não combate os poderosos deste mundo, aniquilando-os, matando-os, tirando as vidas, dando já uma pena para eles neste mundo. Deus, ele deixa agirem primeiro. Deus, ele deixa, como se diz na parábola do joio, Deus deixa o joio crescer junto com a semente boa, depois ele vai cefar. É necessário saber quem é quem neste mundo. Muitas vezes a gente quer uma sociedade igualitária, uma sociedade fraterna, onde todos sejam irmãos, mas nesta sociedade Deus quer ver quem é quem. Embora nós não queiramos a sociedade que está, mas é aqui que vai se manifestar quem é quem, o coração de cada um. E é assim que Deus age. Ele tem o poder de justamente libertar aqueles que estão na prisão injustamente, como aconteceu com Pedro, como aconteceu com Jesus, com Paulo. Ele teria o poder. Então Pedro vai cair em si e vai dizer: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E aí que os poderosos, eles tramam, eles armam ciladas, eles prendem e querem tirar a vida. E nós temos que anunciar a palavra. Isso sirva para nós. Peçamos a intercessão de Pedro, essa paciência. Pedro não foi uma vez somente preso, foi uma, duas, três, até a morte. Deus poderia tirar Pedro também dali, daquela situação que ele foi justamente levado a martírio? Poderia. Mas, muitas vezes, o testemunho grandioso de
apóstolo que dá a vida, deixa-nos uma lição muito maior ainda. E foi o que aconteceu com Pedro. O Salmo responsorial, Salmo 33, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. E nós cantamos esse lindo salmo, porque Deus nos livra. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Isso é o momento de nós nos alegrarmos, sabermos do poder de Deus, o que Ele é capaz de fazer por cada um de nós, tirando-nos também, muitas vezes, das prisões que nos acorrentam. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor, como nós vimos na primeira leitura, vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Deus nos manda anjos, nós temos anjos, devemos rezar sempre pelo nosso anjo da guarda. Provai e vede quanto é Deus grande, quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Nós cantamos, bendizendo esse Deus, respondendo à primeira leitura. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Vamos pensar muitas vezes que os temores nos batem às portas, muitas vezes nós caímos muitas vezes na primeira prova. Vamos ser fortes. Sejamos fortes, como os apóstolos Pedro e Paulo, que passaram por tantas tribulações. Pedro poderia sair daquele momento da cela e dizer: já passei por demais, agora eu vou para minha família, vou trancar minha porta, vou viver da pesca. Não desistiram, continuaram. Muitas vezes o inimigo vem armando para nos desanimar. Não desanimemos das nossas missões. E na segunda leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, 4, 6 a 8, ponto 17 a 18, Paulo vai dizer, com suas palavras, escrevendo, claro, que ele já estava prestes a ser derramado também em sacrifício. Aproximava-se o momento de sua partida. Paulo estaria ali preso também, aguardando a hora da execução, em outras palavras. E Paulo vai dizer: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. 3 palavras que vai justamente nos orientar hoje: combate, corrida e fé. Nós deveremos ter essas palavras. Paulo, ele chegou no momento da sua morte, analisou a sua vida para nos dar uma lição. Devemos combater, devemos não parar, correr no sentido do prêmio que queremos alcançar, que é isso que ele vai falar no final, a coroa da vida eterna, e guardar a fé. É por isso que nós devemos lutar neste mundo. Muitas vezes o cristão desanima porque não consegue êxitos nesta vida. Nós não viemos para conquistar êxitos nesta vida. Vamos lutar pela coroa da justiça que o Senhor justo juiz nos dará no dia do juízo final. É por isso que Paulo reconheceu ser vitorioso, como ele diz: o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. Veja que Paulo não pedia se libertado da prisão, como Pedro foi libertado. Ele queria ser livre da boca do leão, que é esse inimigo espiritual. Linda narrativa de Paulo, que possamos combater o bom combate nessa força espiritual. Paulo enxergou da forma correta, como nós devemos enxergar. Muitas vezes as provas chegam a nós e nós não enxergamos o maior inimigo, que é esse que age espiritualmente contra nossas vidas, e devemos agradecer a Deus por esse anjo que nos acompanha, como acompanhou Paulo, acompanhou Pedro, e ele nos acompanha também. E quantas correntes este anjo que nos acompanha já nos libertou sem que nós o vejamos. É o momento até de dizermos ao nosso anjo da guarda, agradecermos a Deus por ele nos dar esse anjo que nos acompanha. E no Evangelho de Mateus 16, 13 a 19, Jesus vai à região de Cesareia de Filipe e ali vai perguntar aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles vão responder conforme eles escutavam. Alguns dizem que tu és João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus vai perguntar: e vós? Quem dizeis que eu sou? Uma pergunta que serve para nós. Cada um respondeu no nosso íntimo: quem é Jesus para mim? Porque Pedro ali vai representar o grupo e vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Dizer que é o Messias não é simplesmente dizer
Tu és um superstar, um Deus que está no meio de nós. Quando Pedro fala em Messias, ele vai falar daquele Messias do capítulo 61 de Jeremias, que diz qual é a missão de Jesus. Eu vim para dar vista aos cegos, anunciar boa nova aos pobres, libertar os cativos. Pedro ele simplesmente lhe diz que é Cristo a partir desta visão messiânica de um Cristo que me dá uma missão também, de ir na direção do outro. E Jesus lhe dirá naquele momento: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A partir de um conhecimento que Pedro teve do ser Messias divino, que era Jesus, ele vai dar uma responsabilidade para Pedro. Vai dar as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Peçamos por esses santos que nos deram uma orientação básica do ensinamento de Cristo. Peçamos que eles intercedam por cada um de nós para perseverarmos diante das lutas, não desanimarmos, pedir perdão muitas vezes por sermos tão fracos diante de uma primeira luta que achamos que não vamos vencer, já dizemos: vou desanimar, não vou mais rezar, não vou mais fazer isso, minha oração não está fazendo efeito, não vou mais para a Eucaristia. Vamos ser fortes como Pedro e Paulo. Ao glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, por ser a pedra sobre qual Deus edificou sua igreja, ao bem-aventurado São Paulo, porque foi escolhido por Deus como pregador da verdade em todo o mundo, alcança-nos, nos pedimos, uma viva fé, firme esperança e ardente caridade, um despojamento total de nós mesmos, desprezo pelo mundo, paciência nas adversidades, humildade na prosperidade. Alcançai-me um espírito de oração e de serviço, diligência no cumprimento das obrigações, constância nos propósitos, conformidade com a vontade de Deus e perseverança na divina graça até a morte, a fim de que, por vossa intercessão e teus gloriosos méritos, superadas as tentações do mundo, do demônio e da carne, sejamos dignos de comparecer diante do Supremo e Eterno Pastor das almas, Jesus Cristo, para gozar e amar eternamente a Ele, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração: hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitar-me em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou hoje? Reze conosco todos os dias e reze o rosário, que eu estou deixando também o rosário da chama de amor para você rezar. Cada Ave Maria que nós rezamos no rosário da chama de amor, nós cegamos o maligno. Vamos cegar o maligno, vencer esse leão, como Paulo diz, fechar a boca do leão, cegando também, vamos fazer isso, porque cada Ave Maria assim rezada cegará o maligno, conforme promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, numa de suas lindas aparições, que aconteceu justamente na Hungria em 1961, a Elizabeth Gilderman. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários. Nós rezamos por você também. Deixa aqui suas intenções. Nós vamos rezar por você, pelas suas intenções.
e pela sua salvação e também pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante que merece o céu. Salve Santa Mãe de Deus.